Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário Inter-Uninter. E nós estamos estudando a introdução, né, às cartas apostólicas. E, na verdade, estamos estudando a introdução às cartas paulinas, né? Depois iremos estudar uma introdução às cartas, o restante das cartas apostólicas. Ok? Nessa ocasião, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos ver hoje o número e a classificação das cartas de Paulo, ok? Então, vamos lá. As cartas perdidas de Paulo. Em uma das mais antigas cartas de Paulo, ele escreveu acerca de seu hábito de escrever, né? Tessalonicenses 3:17. A não ser que este item de informação se refira somente a Gálatas e a 1 Tessalonicenses, todas as cartas anteriores de Paulo, sejam lá quantas tenham sido, perderam-se para nós. De 1 Coríntios 5:9, sabes que Paulo escrevera a carta mais antiga àquela igreja. Talvez uma parte dessa carta perdida esteja preservada em 2 Coríntios 6, 14 a 7 e 1. Né? Isso aqui é uma teoria, né, de que essa carta tenha sido perdida, né? Tenha sido recuperada, aliás, né? Paulo tenha reproduzido. Embora nem todos os estudiosos estejam de acordo com essa ideia, né? Também se sabe que, segundo os Coríntios 2, 4 e 7, 8, que Paulo escrevera ainda outra carta a Corinto. Alguns estudiosos sentem que, segundo os Coríntios 10 e 13, é uma parte dessa carta angustiosa. Paulo também menciona em Colossenses 4:16 uma carta aos Laodicenses, né? Na Apocalipse tem lá uma carta à igreja de Laodiceia, né? Alguns acham que a Efésios canônicas é essa carta, né? Mas não temos nenhuma evidência, né, para isso. Outros creem que seja Filemão. A maioria, contudo, crê que a carta à igreja de Laodiceia está perdida. Então, nós teríamos pelo menos 2 cartas perdidas, né, assim, unanimemente falando, né? E que Paulo, o certo é que Paulo escreveu muito mais do que está preservado no Novo Testamento. E aí entra uma polêmica, né? O que aconteceria se o arqueólogo hoje encontrasse uma dessas cartas e se ficasse caracterizado que essa carta tenha sido realmente o apóstolo São Paulo, né? E agora, para essa carta entrar no cano, né? Seria realmente um debate muito interessante, né? Pessoal, eu gostaria só que você colocasse aqui para vocês o seguinte, olha, 1, 2, 3 cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, tá certo? Então, eu gostaria que você entendesse isso aqui. Que, na verdade, assim, traduzindo de forma mais simplificada possível, essa primeira carta tinha se perdido, ok? Então, aquela carta que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade, que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade, ela é a segunda carta, ok? Ela é a segunda carta. E a que nós chamamos de 2 Coríntios é a terceira carta. E há outros que acreditam que houve uma carta aqui entre essa, né? Mas pelo menos isso aqui é o consenso, né? O consenso geral entre os teólogos e exegetas, né? Que é isso aqui. A primeira carta se perdeu, aquilo que nós chamamos de primeira aos Coríntios, na verdade já era a segunda, e aquilo que nós chamamos de segunda, na verdade era a terceira. Ok? De forma simplificada, né? Para nos ajudar a compreender. Vamos lá. As cartas existentes de Paulo. Na maioria das cartas modernas, 14 delas, né, das 21 cartas, são atribuídas a Paulo. Os nomes de ordem são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Né? Alguns colocam também, embora haja polêmica isso aqui, né?
questão de Hebreus. Os textos gregos modernos têm como título, para essas 14 cartas, somente a preposição a, né? Seguida pelo nome do receptor, né? Às vezes eles colocam assim o alfa, pessoal, com um tracinho aqui, entendeu? E o beta também com um tracinho para diferenciar que aquela letra ali está representando um número, né? O gama, o tracinho e tal. Ok? Os problemas críticos de cada carta serão discutidos no capítulo respectivo de cada uma dessas cartas. A ordem de composição. É lamentável que a ordem canônica das cartas de Paulo não seja cronológica, né? A presente ordem é basicamente de extensão. O que é isso? Eles pegaram, né? Os cristãos primitivos pegaram as cartas mais volumosas a menos volumosas, tá certo? A mais volumosa é Romanos e foi até a menos volumosa, ok? E se é escrita a uma igreja ou a um indivíduo? Romanos é a mais extensa e Filemão a mais curta. As 9 primeiras são dirigidas a 7 igrejas diferentes e as 4 últimas a 3 indivíduos diferentes, né? Por causa desse problema, problemas críticos, Hebreus é colocada por último no Corpus Paulino, embora alguns dos manuscritos gregos mais antigos já tenham entre Romanos e Coríntios, porque é uma carta entre aspas, né, que não sabemos que é uma carta ali, mas é um livro bastante volumoso, né, comparado aos outros. Então, se fosse usar esse critério paulino, deveria estar ali perto dos romanos, realmente, como alguns cânones trazem, né? Uma ordem cronológica talvez mostrasse mais claramente os problemas encontrados por uma igreja que emergia e indicaria o padrão teológico em desenvolvimento de Paulo e da igreja. O método a seguir, de agrupamento das cartas, é baseado na narrativa contida em Atos, são colhidas das próprias cartas. Este agrupamento não é conclusivo, pessoal. Não é uma coisa fechada, definitiva, dogmática, né? Mas é usado para mostrar o acordo geral entre os estudiosos do Novo Testamento numa aproximação do estudo do Novo Testamento, né? Vamos lá. Epístolas escritas durante a segunda viagem missionária, né? Aí nós temos primeira e segunda Tessalonicenses e a partir da cidade de Corinto. 3. Epístolas escritas durante a terceira viagem missionária, né? Primeiros Coríntios, de Éfeso, segundos Coríntios, da Macedônia, Gálatas e Romanos, de Corinto, né? A partir de Corinto. Ou seja, a partir da cidade de Corinto, ele escreveu essas cartas, né? Epístolas escritas de Roma, durante o primeiro aprisionamento romano. Nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o quarto grupo, epístolas pastorais. 1 Timóteo, da Macedônia, Tito, da Macedônia, ou de Corinto. 2 Timóteo, de Roma, pouco antes da morte de Paulo, né? Outra maneira de classificação é ver-se a ordem cronológica como representando ênfases teológicas especiais. A correspondência tessalonicense lida com escatologia. As cartas da terceira viagem missionária tratam primariamente da soteriologia, que é a ciência da salvação, escatologia, os eventos finais, né? As cartas da prisão acentuam a cristologia, né? Estudo de Cristo, né? As pastorais têm a eclesiologia, né? A ênfase na igreja, né? Com a ênfase dominante. Este agrupamento teológico não é conclusivo também, né? Não é conclusivo. Porque muitas das cartas contêm todas essas doutrinas, mas a ênfase teológica principal de cada uma é observada. Deve-se ressaltar, todavia, que muitos estudiosos do Novo Testamento, incluindo este escritor, ou seja, o Dr. Hale, né, creem que Gálatas foi escrita de Antioquia da Síria, antes da segunda viagem missionária. Outros sentem que Efésios foi escrito muito mais tarde por um discípulo de Paulo, como introdução a uma carta aos Gálatas,
como uma coleção das cartas de Paulo. Alguns acham que, de algum modo, Paulo está por trás da Epístola aos Hebreus, como autor, dando ao amanuense completa liberdade em sua composição e publicação. Esta última tendo ocorrido após a morte de Paulo e antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Vejamos agora preservação, coleção das cartas de Paulo. No estudo em profundidade das cartas de Paulo, conclui-se que ele escreveu tanto como pastor, olha aqui, como também como mestre dos gentios, né, como teólogo. Né? A maioria de suas cartas existentes foi escrita em situações específicas. Contudo, Paulo foi capaz de distinguir entre a ordem do Senhor e seu próprio conselho pessoal. Além de suas cartas parecem ser dirigidas a uma audiência mais ampla, né, ao invés de um grupo específico. A Epístola aos Efésios é basicamente desse tipo. Contudo, mesmo nesta, ele escreveu com a consciência de sua chamada como apóstolo. Paulo cria possuir autoridade. Isso aqui é um dos temas, né, do Novo Testamento, questão da autoridade, né? Exousia, em grego. Né? Que sua autoridade era de importância, quer para situações locais, quer para a audiência mais universal. Nem todas as cartas, todavia, foram suficientemente universais em sua aplicação, e muitas deixaram que se perdessem. A referência em Apocalipse 3,16, apostasia da igreja de Laodiceia, pode indicar que a carta a essa igreja, referida em Colossenses 4,16, não foi preservada por essa razão. Isso aqui é uma conjectura do autor, né? Pela época de 2 Pedro, cerca de 68 depois de Cristo, contudo, todas as cartas de Paulo estavam sendo aceitas em paridade com outras escrituras. Seria de grande interesse e importância saber-se que todas as cartas de Paulo e as outras escrituras abrangem, mas seria apenas conjectura a esta altura na pesquisa bíblica. Né? Embora Clemente de Roma e Inácio de Antioquia conhecessem algumas das cartas de Paulo, a coleção concreta e existente mais antiga é o Cânon de Marcion. Marcion, ele é aquele indivíduo, né, que fazia uma distinção entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Ele acreditava que o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, e o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, né? Um Deus que fazia justiça, né? Um Deus mais voltado para a justiça do que para a misericórdia e o amor. Um grande engano, né? Uma leitura superficial dos escritos sagrados. Isso, o Marcion, entre 140 a 150, né? O Cânon de Marcion. Esta lista inclui uma coleção editada de 10 cartas de Paulo, em ordem: Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Laodicenses, olha aqui, Laodicenses, mas como sendo Efésios, né? Colossenses, Filipenses e Filemão. As pastorais foram provavelmente rejeitadas pelo fato de Marcion ter sido um gnóstico, né? O fragmento muratoriano, de cerca de 180, inclui as pastorais nas 3 epístolas de Paulo, Hebreus não estando na coleção. O mais antigo manuscrito grego, né, o P46, das epístolas de Paulo, que foi preservado data de cerca do fim do 2º século. Esse manuscrito, pelo fato de colocar Hebreus entre Romanos e 1 Coríntios, indica Paulo como sendo o autor de Hebreus. Isso aqui, pessoal, é uma forte evidência, viu? Isso aqui é uma forte evidência. É uma forte evidência de que talvez realmente Paulo tenha escrito aquilo ali. Segundo Tessalonicenses, Filemão e as pastorais estão ausentes nos manuscritos preservados, mas a ausência poderia ser devido a possível perda
das últimas folhas que conteriam estas 5 cartas. É impossível fixar uma data, pessoal, para a primeira coleção completa das epístolas de Paulo. Pessoal, essa questão da canonização, né, que é o processo de separar aquilo que é inspirado e não é inspirado, é um dos temas muito polêmicos do Novo Testamento, entendeu? Muito polêmico mesmo, né? Porque nós não sabemos todos os detalhes, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela usa muito isso, né? Ela diz que nós cristãos falamos tanto de sola escritura, né? Mas quem disse que era escritura foi a Igreja Católica, né? Porque ela se advoga a igreja mais antiga, né? Do ponto de vista histórico, tem sua razão, né? Mas isso não significa, pessoal, que é um tema que não tenha algumas hipóteses, né, razoáveis, né? Porque nós acreditamos na direção do Espírito Santo, né? E por trás de todas essas controvérsias, o Espírito Santo está guiando, como guia também o processo da história, né? Mas esse aí é um outro tema, né? É outro tema, o autor não entrou muito nesse assunto, né? Eu acho que devido justamente à questão do aspecto polêmico. Mas existem livros completos só para falar sobre esse assunto. Então, é impossível fixar uma data para a primeira coleção completa das epístolas de Paulo. O que é certo, contudo, é que há ampla evidência do final do primeiro século. Já no primeiro século já estava formada a coleção paulina. E no início do segundo. De que as cartas de Paulo circulassem largamente e eram estimadas como autoridade em doutrina. A história da preservação e colecionamento dessas cartas perdeu-se para nós. Contudo, o processo deve ter se iniciado cedo, conforme está evidente na declaração contida. Porque Pedro já fala ali, coloca as escritas de Paulo como sendo escritura, né? Então isso mostra que era algo já muito antigo. E porque a coleção foi aceita pelo final do segundo século. A metodologia, para a gente encerrar essa sessão. Numa introdução como esse volume, como aqui esse volume pretende ser, é necessário focalizar-se a atenção sobre os problemas críticos literários e históricos. Né? Será feita uma tentativa de localizar-se cada carta em uma situação histórica ao que concerne a data, propósito e para quem foi escrita. Né? Existem, naturalmente, problemas particulares para cada carta e cada grupo de cartas. As ligações entre Colossenses, Filemão e Efésios dificilmente podem ser negligenciadas. Né? Muitos são os problemas acerca da correspondência dos coríntios, e as pastorais apresentam problemas críticos inteiramente próprios. Né? Portanto, grande parte do material dessas cartas pode ser repetitivo, né? De alguma forma. A ordem cronológica não foi determinada com muita certeza, e, portanto, em várias introduções, varia grandemente. Para facilitar o leitor, o uso desse volume, o autor seguiu a ordem canônica. Pelo menos essa é uma ordem bem conhecida de todos os leitores do Novo Testamento. Com esta ordem de apresentação, o leitor pode voltar ao capítulo relevante e suas necessidades sem hesitação. Tá ok? Então, a gente encerra aqui essa parte de introdução geral às cartas paulinas, né? E acreditamos que essas informações possam ser muito importantes para que você estude não só as cartas paulinas, né? Porque pode ser que esse material esteja sendo usado também na matéria de cartas apostólicas, né? No sentido mais amplo, ou apenas a cartas paulinas. Mas seja como for, essa introdução ela é de importância fundamental. Ok? Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, e nós voltaremos, né, em breve para continuarmos a nossa introdução agora à primeira carta aos Romanos, tá certo? Será o nosso próximo tema. Tá ok, um abraço e nos veremos em breve.